O corpo guarda o que a mente esqueceu. Você já se perguntou por que certas dores emocionais parecem não ter explicação? Mesmo quando não nos lembramos do que nos feriu, o corpo lembra. As raízes do sofrimento emocional, muitas vezes, estão escondidas nas experiências da infância, no tom de voz que nos assustava, no olhar que nos julgava, no silêncio que nos anulava. Nesta videoaula, vamos explorar como os registros emocionais se formam, mesmo sem consciência plena, e como eles moldam nossas reações, medos e relacionamentos na vida adulta. Inspirada nos fundamentos da psicologia profunda e nas descobertas de Freud sobre o inconsciente, esta aula vai te ajudar a compreender por que sentimos o que sentimos e como podemos iniciar o caminho de cura a partir do reconhecimento e do acolhimento das nossas memórias emocionais mais antigas. Assista e descubra como dar voz ao que o seu corpo nunca esqueceu. Vamos falar de crianças. Tudo bem com você? Vamos falar das crianças, da educação das crianças, da saúde das crianças, saúde emocional. Eu trato adolescentes cujas queixas são muito parecidas, muito características do momento em que elas estão vivendo, o processo de individuação. E é muito interessante isso, porque Jung falou a respeito disso, né? No processo de individuação, a criança precisa negar a cultura dos pais, as orientações dos pais, para ela se localizar no meio de tudo isso. E até sabermos que era um processo natural da mente, a gente achava que era crise da adolescência, rebeldia. Mas é um processo extremamente natural e saudável, por pior que seja para a gente que somos os pais. Quando seus filhos começam a ficar agressivos, impacientes, preguiçosos, confusos, chorosos, com medos estranhos, querendo ficar sozinhos, parabéns, você tem uma pessoa se estruturando aí. Uma pessoa que está toda voltada para dentro para se conhecer. Porque a gente, quando nasce, não sabe quem a gente vai ser. A gente é fruto do ambiente, é fruto também de uma memória celular, que a gente intui, que ainda está em estudo, né, de onde vem isso, né? A inteligência, as múltiplas inteligências, né? O vovô era músico, aí nasce a criança muito sonora, muito harmoniosa, que qualquer som que encontra, ela manifesta sua habilidade. Eu tenho um irmão que excelente percussionista. Toda a vida, não podia ver nada que pudesse emitir um som, que ele, garfo, colher, patá, 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 patá. Ele faz um ritmo legal. Eu começo e perco. São as múltiplas inteligências. Então, as crianças são esponjas. Desde muito cedo. No útero da mãe, a criança já tem percepções. E eu digo que não é nada mágico, não é nada assim, poder mental. Sabe lá se é também, mas a criança experimenta as alterações hormonais da mãe. Medo, alegria, euforia, prazer, dor. Todas as nossas emoções têm uma combinação química. E tudo que corre no sangue da mãe é percebido no sangue pela criança, né? Mães extremamente transtornadas por problemas emocionais, problemas de personalidade, podem gerar crianças extremamente aflitas, ansiosas. Mães que são usuárias de drogas geram crianças com dependência. Então, desde cedo, a criança já começa a absorver. Quando a gente acha que está conversando com uma amiga e a criança está ali brincando, que ela não está sabendo de nada, está concentrada nas brincadeiras dela, é um grande erro. A criança absorve tudo. A criança absorve tudo. E é um grande problema a gente deixar a criança perto da gente quando a gente está discutindo com o marido, quando a gente está falando de dificuldades, de dor, de tristeza, de medo. Por quê? A criança ainda não tem experiência, conhecimentos suficientes para avaliar a intensidade das coisas. Então a mãe diz,
amor, minha irmã vai fazer uma cirurgia de apêndice amanhã. É mesmo? É. A criança, o que é cirurgia, mãe? Cirurgia é uma operação que o médico corta aqui na gente, abre e tira um probleminha que está na nossa barriga. Corta a gente, mãe. A criança tem referência do que é um arranhão. Quando ela pensa que o médico vai cortar a pessoa, ela já fala, puxa vida, minha tia vai morrer, né? Mas para o adulto, não. É uma cirurgia mais simples do que uma retirada de um tumor ou uma cirurgia cardíaca, né? Só que a criança não tem esse referencial. Então, ela associa a um medo. Aí, outra vez, alguém fala, papai foi operado às pressas hoje, por algum problema. A criança novamente experimenta, foi cortado? Também foi. Essa criança, quando fica adulta, e pior, se esse pai morre, né? Se o vovô morre, essa criança acaba desenvolvendo uma ideia negativa de cirurgia. E nós precisamos pensar que a cirurgia também salva vidas. As intervenções salvam vidas, né? Então, a gente não pode ter uma visão negativa disso. Então, essa criança, ela já cresce já com várias impressões. Ela vê a amiga da mãe muito bonita, arrumada, com roupa bonita, e olha para a mãe muito descuidada, muito sem cuidado, com o cabelo, mal vestida. Ela vê a diferença, ela começa a internalizar. Ou vice-versa, né? Então, todas as percepções que a criança tem, ela vai recebendo e aquilo vai virando uma realidade psíquica para ela. E ela vai à casa do amiguinho, uma casa linda, muito bem decorada, e quando ele chega na casa dele, não tem nada de enfeite, tudo assim muito pálido, muito sem flor, mamãe não liga para flor, mamãe não liga para enfeite. Ela começa a achar que ela é menos, que ela é mais pobre, que ela não é tão feliz quanto o amiguinho. Então tudo isso vai influenciando, né? Então, ultimamente eu tenho recebido adolescentes que estão enfrentando as consequências do isolamento da pandemia. Num período extremamente importante de socialização, de redescobertas, eles ficaram presos em casa. Tiveram de refrear os impulsos naturais do desenvolvimento das glândulas sexuais, da ativação, né? E ficaram privados de viver a afetividade. E em praticamente 2 anos, 1 ano e meio, né? Muitos deles se transformaram os corpos, ficaram diferentes e vão voltar para a escola e vão, né, sentem medo de não serem aceitos e tal. E vamos conversar sobre 2 situações que eu tenho atendido atualmente, que as 2 resultaram em diagnósticos: depressão e ansiedade. No caso da depressão, a pandemia trouxe uma perda financeira na família. E havia várias promessas de estudos no exterior, perspectivas interessantes para uma dessas pessoas que eu estou atendendo, adolescentes, na faixa dos 15, 16 anos. E o isolamento, esse momento tão importante de troca de experiências, em que os próprios adolescentes conversam e vivem, essa situação da perda econômica gerou um quadro de depressão nessa pessoa, nesse adolescente. E ele, quando eu disse isso, ele falou, então eu não sou chato? Então eu não sou difícil? Percebe? Então eu sou uma pessoa que posso melhorar? Porque se a pessoa está se descobrindo como adulto, né, entrando nessa fase adulta, ela não sabe ainda se classificar, né? Se eu pedir a uma pessoa para se descrever, ela já sabe dizer quais são os seus valores, o que ela considera importante, como ela se sente, as qualidades, limitações, o que ela quer melhorar. E o adolescente não sabe. Ele não sabe. É difícil demais para ele se colocar diante do outro, porque ele tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser rechaçado, né? Então, quando nós estamos diante de adolescentes que estão dando trabalho, que estão trazendo muitas situações de irritação, polêmicas, atritos com os outros irmãos, nós precisamos parar e, ao invés de trabalhar na base do castigo, da rotulação, nós precisamos entender que eles estão passando por um momento difícil. E nós, os mais velhos, eu, minha faixa de 50 e tantos anos, as nossas mães,
eles passaram por essas fases segundo uma cultura diferente. Se você desobedecesse, era assim, né? A gente apanhava. A gente era castigado, era impedido de certas coisas, né? Não podia sair de casa para jogar bola na rua, não ganhava presente de aniversário bom. Era assim que a gente era criado. Hoje, nós sabemos que existe uma explicação científica para isso, neurocientífica. Então, a postura que a gente precisa ter é diferente também. Não é achando que o adolescente está assim porque ele resolveu odiar e desrespeitar os pais que a gente vai resolver a situação. Eles estão confusos e precisam de muita paciência. Porque o mundo de hoje é um mundo bem diferente do que aquele que nós vivemos. Hoje o mundo está permeado por valores muito questionáveis. A apologia que eu vejo, a libertinagem, ao ter ao invés do ser, as tribos, né? Cada grupinho ali tem um pré-requisito para entrar. Então os skatistas, para você ser um skatista tem que ter uma calça cargo larga, com uma camisa larga, um tênis desse tamanho e um skate legal, né? Com aquele rolamento top, né? Então, se o menino não tem essas coisas, ele não consegue se incluir no grupo. Se a menininha não tem uma bolsa Prada, se ela não tem um perfume maravilhoso, uma sandália, ela também não se inclui na galerinha lá que ela está a fim de se incluir. Então, hoje está muito mais hostil para eles, né? Está muito mais hostil. E a gente vê muito que esses valores são representações do que eles veem em casa também, né? Os pais também agem dessa maneira. E é importante frisar o seguinte, essa fase da suposta rebeldia dos nossos filhos, ela dura por um tempo. Depois as coisas se aquietam. Por quê? No processo de individuação, a criança está desenvolvendo seu próprio crivo, de acordo com a sua personalidade, que ela está construindo. Ela vai ter o próprio código de valores, ela vai criar o próprio parâmetro de raciocínio e avaliação das circunstâncias. E isso é extremamente importante porque ela vai enfrentar um mundo lá fora em que ela precisará se posicionar. E sem uma opinião própria, sem um crivo, sem um código pessoal, ela não vai conseguir lidar bem com o mundo lá fora. Engana-se o pai ou a mãe sobre acharem que os filhos têm que fazer o que eles querem. A mesma religião, o mesmo estilo de roupa, a mesma profissão. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Os tempos são outros, a nossa realidade vivida é diferente da realidade que eles estão vivendo, as demandas do tempo presente são diferentes das demandas que nós enfrentamos e é uma infantilidade a gente achar que nossos filhos precisam atuar conforme a gente acha que devam atuar. O nosso papel é transmitir valor e orientação. É mostrar as perspectivas que nós enxergamos e estar abertos para ouvi-los também. Porque nós sabemos que eles que estão enfrentando as circunstâncias, eles têm domínio de causa e eles podem nos explicar por que eles veem de determinada maneira. É um trabalho de respeito, um trabalho de parceria, de amor, porque a gente cria filha para o mundo mesmo, não é para o nosso bel prazer, não é para ficarem depois sob nosso jugo, cuidando da gente, quando a gente está velho, viúvo, né? Nós temos que ter respeito pelas vidas que a gente põe no mundo, porque uma vez colocado no mundo, eles têm que cumprir sua caminhada. E nós sabemos que não é sempre uma caminhada muito fácil, e eles precisam ter a consciência da própria força, da própria capacidade. Então, eles passam por esse período de negação dos valores dos pais, experimentando, às vezes cometendo alguns deslizes, até perceberem, puxa, dói mesmo. Meu pai falou que dói mesmo. Meu pai falou que era furada, estava certo. Meu pai falou que não era bom. Não, é bom. Vou conversar com o papai, vou mostrar para ele, não, está sendo legal para mim. Eu não precisei ser advogado, eu posso ser músico, está sendo legal para mim, sabe? Então, o processo de individuação é isso. Por um momento, o jovem nega tudo que prevaleceu até ali, experimenta, vai para o mundo, começa a conhecer o parecer de outras pessoas, de outros adultos, outros jovens,
e começa a identificar o que o agrada a partir das próprias características. Os extrovertidos vão gostar de ambientes mais festivos, de atividades mais empolgantes. Os introvertidos vão gostar de uma coisa mais filosófica, uma música mais erudita. E assim vão se construindo. E isso é lindo. Isso é lindo. Então, a rebeldia, a irritabilidade, ela acontece quando a angústia nesse processo, porque eles têm angústia, poxa, quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, ela existe. E também a angústia em desejarem ter a própria autonomia e não machucarem os pais, não ofenderem os pais. Eles sofrem também por isso, eles não querem magoar os pais. Porém, é difícil atender a dois senhores, né? O superego dos pais, o superego que eles estão construindo, é difícil, né? Então, lembre-se disso. Então, a gente tem que perceber que, embora seja desagradável lidar com eles nessa condição, nós temos alguma responsabilidade a respeito. Então, o que é que a gente precisa fazer? Existem maneiras de nos dirigirmos aos nossos filhos que são mais humanas. Eu estou vendo que você está nervoso. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tá? Você quer falar a respeito? Percebe? Se a filha está chorando muito, você quer que eu peça alguém para conversar com você? Procura alguém maior. Você gosta tanto da mãe da sua amiga? Conversa com ela. Conta para ela o que está acontecendo, ao invés de invadir a privacidade da filha. Porque todos nós temos nossas privacidades, né? Então, nós não podemos virar as costas para isso. Porque as pessoas, elas estão se cortando, as pessoas estão se afundando nas drogas, estão tendo ideias suicidas, por negligência nossa, né? Por negligência, nós não estamos dando a devida atenção, o devido cuidado a essas demandas. A vida está difícil? Tá difícil conseguir o recurso financeiro para sustentar nossa família? Está. Mas, infelizmente, se a gente tem família, é inerente que a gente cumpra nosso papel, né? Então, o trabalho com o adolescente é ajudá-la a se situar. Então, no caso dessa pessoa com depressão, eu falei com a mãe, olha, é um claro quadro de depressão que não será resolvido com remedinhos naturais, porque já está extremamente agudo, os pensamentos já estão preocupantes e nós precisamos fazer uma intervenção mais séria, mais pontual. Resultado, com apenas uma semana que essa pessoa está usando o antidepressivo, chegou bem melhor, sentindo perspectivas, sentindo leveza. Então, a gente tem que levar a sério que muitas questões da depressão é genética. Seu filho não tem culpa de desenvolver isso. Tem uma herança genética aí. Ela não está sabendo lidar com os problemas que a família está enfrentando. Ela se sente, talvez, responsável em ajudar e se culpa por não conseguir. Tudo isso, nem ela sabe dizer se é mesmo. Mas quando a gente, na terapia, descobre que é isso, a criança chora, aliviada. Poxa, é isso mesmo. Eu estou me sentindo um lixo porque eu não consigo ajudar. E eu não sou tão bom quanto eu queria ser. Eu não estou bem na matemática. E meus pais pagam a escola com dificuldade. E essa dificuldade na matemática tem a ver com os hormônios do estresse que interferem no funcionamento cognitivo. Então, quando a gente faz a terapia, esse adolescente começa a se situar, começa a saber quem ele é, começa a fazer uma lista dos valores, das qualidades que ele tem. Ele começa a entender que as competências dele se referem aos estudos, às tarefas, a contribuir em sua casa. Quando não tem um funcionário na casa, a mãe fica sobrecarregada, é importante que esse adolescente ajude para se sentir útil, para se sentir importante, para se sentir pertencente, né? A mãe prepara o almoço correndo e vai trabalhar. Ela vai chegar cansada no final do dia. Esse adolescente vai lá e lava os pratos. Essa mãe chega e vai preparar o jantar numa cozinha limpa. Então ela está cansada do trabalho, mas ela ainda vai preparar o jantar. Felizmente a cozinha está arrumada. Isso é bonito, isso é bom, né? Porque a família é mãe, pai, filhos, vovó,
por exemplo. Não é só mãe e pai e os filhos estão ali para usufruir, né? Usufruir. Não. Nós não podemos criar nossos filhos com essa ideia, que eles nasceram para serem servidos. Eles precisam fazer parte, porque até fazer parte é saudável para a formação deles. Às vezes a gente encontra adolescente que só pensa assim, eu queria um tênis tal, eu queria um carro novo, eu queria viajar para Indonésia, eu queria não sei o quê. Ela só quer. Ah, mas eu estou sabendo que sua mãe está doente, né? Ela está com um problema complicado. Mas ela está tratando. Pois é, mas quando ela sente dor e tal, ela fica muito chata. É mesmo? Fica muito chata. Quando minha mãe está com dor, eu não fico perto dela, não. Isso acontece. Como é que a gente está ensinando nossos filhos a amar? A serem empáticos, a serem cooperadores. Então, às vezes a gente falha nisso. A gente está esperando uma atitude de cooperação, de contribuição e não vem porque a gente não ensinou. Você entende? A gente não ensinou. Então, a partir do momento que esse rapaz começou a usar o antidepressivo, ele começou a se acalmar, começou a ter atitudes mais serenas, ter mais paciência com o irmão mais novo. E as soluções para os problemas que ele tinha antes estão vindo naturalmente. Ele está encontrando habilidades dentro dele que ele não conhecia. Ele está menos ansioso e ele consegue atuar de modo mais natural. Em relação a outra pessoa que mostrou ter um quadro de ansiedade, também resultado da pressão que a gente vê na mídia, né? As meninas das novelas amanhecem maravilhosas, maquiadas, né? Aquela mentira boa de ver, né? Aquelas mulheres já amanhecem lindas, não tem nada de aspecto de que dormiu a noite inteira, que chorou a noite anterior todinha e amanhece com os olhos lindos, com cílios alongados, né? Então, a mensagem intrínseca que está nessas imagens, naquilo que é veiculado, é uma falsidade enorme na qual os nossos jovens acreditam. E a personagem da novela, nossa filha, também quer ter os mesmos direitos, usar as mesmas roupas, falar as mesmas coisas, usar o mesmo tipo de cabelo. Mãe, eu quero ser loira. Minha filha, não tem dinheiro nem para cobrir meus cabelos brancos, vou te dar dinheiro para fazer clareamento no cabelo. Mas eu quero! Mas eu quero! Isso acontece muito, né? Muito. Então, somos nós que somos responsáveis em educar nossos filhos desde cedo. Desde cedo. E, então, na questão da ansiedade, essa pessoa segunda estava se cobrando muito em relação à aparência, ao modo de ser e querendo parecer com os outros, querendo ser aceita, encaixada num modelo que não tem a ver com ela. Ela é uma pessoa estudiosa, responsável, cumpre as tarefas direito e ela estava com vergonha de ser assim. Vergonha de ser responsável, porque a galera não é. Estava com vergonha de tirar nota boa. Olha que coisa. Então, a gente começa a ajudar o adolescente a organizar seus pensamentos e olhar para os pais com gratidão, olhar para a qualidade dos pais, para aquilo que eles têm de bom e entender que muitas vezes a agressividade deles ou a irritabilidade deles se refere ao fato de que lutaram tanto para darem aos filhos o que eles estão dando, porque eles não tiveram nem um décimo. E quando veem os filhos exigindo ainda mais, eles se sentem completamente fracassados. Poxa vida, mas eu me mato naquela empresa cujo ambiente é horrível, tolero tanta coisa para poder pagar as contas e nada está satisfatório. Esse pai vai cansando, vai cansando, vai cansando, essa mãe vai se cansando, né? E aí surgem as diversas situações que pioram ainda mais, os divórcios, os abandonos. Vou te deixar para lá, cai no mundo, quero saber mais não. Então, educar os adolescentes é ter ciência de que nós começamos lá atrás a passar valor para eles, para que quando eles estão maiores, eles saibam do que a gente está falando sobre responsabilidade, cooperação, contribuição, parceria, amizade, amor, né? E uma vez que tenha se instalado o problema, a gente precisa olhar para ele rapidamente para que ele não se torne um gatilho para problemas mais sérios. As autoflagelações, a drogadição,
a violência, ok? E para você entender as dificuldades que a gente pode ter a respeito de criar nossos filhos, quando nós temos demandas da nossa infância, dificuldades que nós vivemos que não foram bem tratadas, pode repercutir nos nossos filhos, negando a eles o que também faltou para nós. Porque a gente só dá aquilo que tem, na maioria das vezes. Só um processo de autoconhecimento pode nos ajudar a oferecer algo que a gente passa a cultivar em nós, né? Então, eu recomendo aos pais que busquem terapias, que busquem aconselhamento, levem seus filhos também, na medida do possível, né? Felizmente, o SUS oferece assistências nessa área, ainda que seja assim, mais limitado, mais difícil, demora um pouquinho, mas a gente tem recursos para isso, né? Até públicos. E, para ajudar nisso, também tenho o meu e-book, A Resposta Existe. Técnicas de tratamento para as repercussões da nossa infância sofrida, ferida, explicações sobre os transtornos mentais, psicológicos e estruturais que podem ter gerado uma convivência familiar hostil, tóxica, prejudicial e que nos ajudam a entender nossos pais e sabermos qual expectativa podemos ter deles para que a gente não conviva com expectativas irreais, nunca realizáveis. E podem nos orientar também em relação a como agirmos com os nossos filhos a partir da compreensão desses mecanismos, para cairmos na real de que talvez estejamos errando feio em algum aspecto que passa despercebido de nós porque nós também vivemos aquilo. Nós vamos falar agora sobre a negação de si mesmas. Quando a criança começa a viver um padrão de convivência familiar em que ela se sente negligenciada, em que ela se sente pouco olhada, ela pode desenvolver um autoconceito negativo e o comportamento ser moldado a partir dessa autoimagem, certo? São códigos gerados pelas crenças que a criança tem. As torturas físicas e psicológicas que a criança vive em sua vida pode acarretar na formação de transtornos, certo? O transtorno bipolar, por exemplo, além de ser uma questão que é genética também, né? Quem é filho de um homem bipolar ou mulher bipolar pode desenvolver bipolaridade, embora eu ache que a bipolaridade pode ocorrer mais pela tensão familiar, pelo clima familiar que a pessoa vive, onde a pessoa vive, e que está sempre provocando estímulos aversivos que desencadeiam descargas de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que vão fazer a pessoa entrar naquele estado de luta ou fuga. O que é isso? Homem das cavernas. Quando o cérebro humano ainda não tinha o córtex cerebral, porque no processo evolutivo o córtex veio ser o desenvolvimento mais recente do cérebro, o homem só podia contar com o princípio de sobrevivência, que era comer, procriar e se proteger, certo? Estava envolvido também as necessidades fisiológicas e tal. O que manteve o homem vivo foi justamente a suprarrenal, a adrenalina, o cortisol. Por quê? Como ele vivia em tempos aversivos, em que ele corria riscos de vida constantemente pelas feras, né? O que acontecia? Ele ficava em estado de alerta e o que o cortisol provoca no nosso corpo? Ele provoca uma bomba de energia. Então, quando a gente está num estado de susto, alguém está armado ali e ele está vindo na nossa direção, vamos correr. Então, a gente que vai correr, o cortisol provoca um aumento da capacidade cardíaco-respiratória, aumenta a irrigação de sangue nos músculos, aumenta muito a capacidade auditiva e visual, a gente fica, bem animal, né? Você enxerga melhor, você escuta melhor, você sente se está chegando perto e você ganha uma velocidade que você fala assim, eu nunca corri desse jeito. Essa é a fuga.
Mas quando o cara com a arma está aqui do seu lado, ou você corre ou você luta. Se você correr, você vai levar um tiro, ou você vai lutar, por exemplo. Por isso que muitas vezes a gente acaba vendo casos de pessoas que são mortas porque reagiram, porque é automático. E na reação, a gente tem uma questão de comparar força física, reflexos. O cara que já está ali preparado para cometer um crime, ele já está cheio de adrenalina, ele está pronto. E a gente que ainda está ali no processo ainda não está muito ligado, então nosso reflexo ainda não está muito grande. E a gente luta. E pega para capar para ver quem é que sai bem nessa história, certo? Então, nas situações difíceis, a adrenalina é muito importante, ela garante a nossa sobrevivência. Mas quando nós desenvolvemos um quadro de ansiedade devido ao ambiente familiar hostil, devido a constantes dificuldades financeiras, devido à ação de alguém na família que está sempre trazendo sofrimento, transtorno, pessoas com patologias, pessoas com quadros morais questionáveis, condutas morais questionáveis, né? Filhos rebeldes envolvendo-se com drogas e tornando-se agressivos. Esse padrão de constante descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea vai gerar uma série de consequências. Vai gerar problemas cardíacos, vai gerar úlceras, dores musculares, fibromialgia, queda na imunidade, infecções, inflamações, insônia, depressão, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social. Então, a criança, quando ela vive um ambiente hostil, sob ameaça, sob privações, negligências, ela pode desenvolver vários adoecimentos. Então, nada vem por acaso, certo? Nada vem por acaso. Vamos em frente aqui. Como se configuram os traumas? Nós vamos passar para um estudo de caso no próximo vídeo para você entender, tá? Como se configuram os traumas e por que eles ficam repercutindo na nossa vida até o momento que a gente olha para ele e trata, certo? É muito sério essa questão da gente ter uma história triste de vida para contar e alguns traumas, porque eles se tornam diretrizes para as nossas crenças. E na questão da adrenalina, que é um movimento de defesa, nós desenvolvemos esse transtorno porque a gente está sempre em alerta, esperando ameaças, certo? A pessoa que desenvolve um transtorno de ansiedade, ela vive em estado de alerta, ela está se sentindo ameaçada, ela está se sentindo em risco. Então, quando nós vemos uma situação como essa na nossa vida, e é muito importante falar, às vezes a gente vive isso na infância e vai se casa e vive de novo com o marido ou a esposa, certo? A gente precisa se libertar disso. Quando o casamento tá nesse pé, sinceramente, eu trabalho com terapia de casais. Tem muitos casos que não tem conserto mais. E depois que o cristal quebra, dificilmente vai haver uma convivência saudável. E eu falo isso porque os filhos estão assistindo. E os filhos estão aprendendo. E as crenças limitantes podem surgir daí. O amor não existe. Homens não respeitam mulheres, mulheres exploram homens, no amor pode-se bater, pode-se viver entre tapas, beijos e xingamentos, né? Então, é muito sério. É preferível um divórcio do que submeter a criança a assistir uma continuidade de convivência negativa. Para que a criança não se sinta um lixo, não se sinta alguém sem valor, que não vale para os pais o trabalho de curar, de tratar essas questões, certo? Agora nós vamos falar de uma coisa muito séria, muito dura, certo? Abuso sexual na infância. Se você sofreu isso, sinto muito. Eu também sofri. E por muitos e muitos anos eu me senti o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Me atrapalhou, inclusive,
no meu casamento durante algum tempo. Depois eu me curei. Mas vamos lá. Não sei nem como começa, mas vamos lá. O abandono emocional, o abandono afetivo que a criança vive pode influenciá-la a se expor mais. Porque a criança, sem o olhar cuidadoso dos pais, percorre ambientes nem sempre garantidos. Mas nós não podemos nos iludir com isso, porque muitas vezes os abusos acontecem dentro de casa. Certo? Dentro de casa. O abuso sexual, segundo Freud, é a maior agressão que uma pessoa pode sofrer. Porque o corpo é a residência da consciência. Se esse corpo é violado, a consciência fica sem segurança para existir. Muito doido isso, né? Se o corpo é violado, a consciência não encontra segurança para existir. Quando essa questão desse flagelo acontece e a criança ainda não entendeu bem o que é, ela pode começar a ter consciência e desenvolver um sentimento de culpa muito grande, como se ela tivesse sido responsável pelo ato do outro. Já atendi muitos casos assim, em que a pessoa sente culpa e vergonha, em que a pessoa se sente um lixo, sabe? É uma pessoa que não reclama quando está sofrendo abusos, explorações, porque ela aprendeu que não vale nada. Não vale nada. Principalmente quando os pais fazem vista grossa, porque é o tio, que é o padrinho. Se isso vazar, o que vai acontecer com a família, com a união da família? É o amigo. É revoltante. Eu nem estou muito normal para falar isso, né? O fato é que o abuso sexual é algo abominável, que a gente, na sociedade, precisa lutar muito contra isso. E para quem sofreu o abuso, é importante fazer um trabalho sério, terapêutico, é um trabalho contínuo, que dura bastante tempo, não é algo rápido de resolver, porque é revoltante, mexe com nossos ânimos, né? Mexe com os nossos ânimos. Eu tenho vários casos atendidos e eu não quero expor esses casos, mesmo que alguns clientes autorizem, porque eu não vou citar nome, não vou identificar. Mas eu não quero que, se um dia esses clientes virem esse curso, eu não quero que eles sejam lembrados, porque vai doer. Mas é muito importante que a gente entenda que eu sofri, mas a minha mãe era extremamente cuidadosa. Meu pai era extremamente cuidadoso. Muito cuidadosos. Aconteceu por uma fatalidade, por uma escapada. 7 anos de idade. Graças a Deus não foi um ato consumado, mas a própria insinuação já bastou para que, ao longo do tempo, à medida que a gente começou a entender o que era aquilo, a gente se sentisse diminuída. Nós temos que pensar que existem pedófilos que são doentes, não têm controle de impulsos aqui, e os mau caráteres, os caras que têm desvio de caráter, gente ordinária mesmo, tá? Uma vez perguntei para um professor, o que é pedofilia? Como explica o impulso do pedófilo? Sabe o que ele me respondeu? Com licença. Ele disse assim: Morgana, você já teve um desarranjo intestinal violento, daquele que você não segura, onde você estiver a coisa acontece? Já. É isso. É irresistível. É um impulso irresistível. Eu falei, puxa vida, a pessoa vê que tem até uma desproporção anatômica e ele faz. É justamente porque é loucura mesmo. É irresistível, é um impulso irresistível. E existem até aquelas medidas químicas, de castração química, né? Quando a pessoa está consciente que ela representa risco para os netos, para os filhos dos amigos, para as criancinhas da escolinha, que ele é vigia, é prescrito que a pessoa tem que tomar a castração química. Só que nem sempre aceitam, né? Porque quem é que
Que homem que vai querer ter sua sexualidade castrada? Então é um flagelo. E cabe aos pais realmente cuidar, realmente vigiar. E o que a gente faz desse problema na nossa cabeça? Entender que o inesperado acontece, que as coisas acontecem. E que nós não somos o capim dourado ou a rainha da cocada preta para achar que, por que comigo? Por que não comigo? Não existe isso, sabe? Não existe isso. Infelizmente, a gente está no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada, né? Então, o que nos cabe? O que eu acho muito importante. Assumir a postura de que eu não vou deixar que esse acontecimento destrua o resto da minha vida. Eu não vou deixar que isso destrua meu amor próprio. Eu não vou deixar que isso contamine meu autoconceito e me faça adotar comportamentos imbecis, medíocres, inferiores, de rendimento, de desempenho. Não vou deixar. Foi isso que eu fiz comigo. Eu não vou deixar. Eu vou fazer um tratamento, eu vou ser uma pessoa sexualmente ativa, uma pessoa que ama, uma pessoa que respeita e exige respeito. Não vou deixar que essa história me destrua. E eu te convido a fazer a mesma coisa, certo? Porque você tem escolha. Você tem escolha. É difícil? É. Mas a vida continua e tem tanta coisa para conquistar que isso é um bom motivador para a gente fazer esse trabalho. Você concorda? Você vai responder alguns questionamentos a respeito desses danos que você pode ter sofrido. Nós podemos juntar aí espancamentos, violências contumazes, né? Violências constantes, a negligência de ficar com fome porque a mãe é drogadita, a mãe fica na rua e a criança fica sozinha em casa sem ter o que comer. São muitos dilemas, são muitos flagelos, mas nós temos que vencer isso, por desaforo. Nós temos que vencer isso. Nós vamos então encerrar esse capítulo e a gente vai continuar trabalhando o tratamento. Nós não precisamos nos aprofundar nessa experiência. É obviamente que, se você tem essa experiência aí guardada, é importante que você se cuide. A hipnose é muito boa para isso, porque ela trabalha a atenuação da pressão, da tensão que esse fato gera dentro de você. A hipnose ajuda muito nisso, certo? Então, em paralelo com medidas que te tragam alegria, prazer na vida, tem as terapias que são importantes, ok? Coragem e vamos em frente. Eu tenho recebido vários pais pedindo orientações sobre como ajudar seus filhos pequenos a lidar com a ansiedade. O que é a ansiedade? Uma constante sensação de que algo ruim possa acontecer. E de onde vem essa ansiedade nas crianças? Bem, da gente, dos adultos, né? Vamos começar a entender de onde veio essa ansiedade. É certo que estamos vivendo momentos difíceis. Brasil atravessando momentos bastante complicados em que a negatividade é uma constante e que isso está mexendo muito com a gente, obrigando as famílias a reformularem o modo como administram seus bens, seus recursos financeiros, e os humores estão afetados, muita impaciência, muito mal-estar, e as crianças percebem isso, né? As crianças estão sentindo isso. E pelo fato das crianças não processarem os fatos como nós adultos, elas têm um modo diferente de entenderem as coisas. Nós adultos precisamos compreender que as crianças simbolizam de modo diferente as informações que chegam a elas. Então, é preciso que algumas mudanças sejam feitas no âmbito familiar para que essa crise que nós estamos vivendo não as afete tanto a ponto de surgirem esses sintomas. Quais os sintomas? Dificuldade para dormir,
para manter o sono, distúrbios de apetite, distúrbios de comportamento, agressividade, dificuldades de aprendizagem, alguns casos inclusive de quadros de depressão, de fato. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar nossos filhos, nossas crianças pequenas? Para começar, evitar discussões, falar sobre problemas, falar sobre essa crise na frente delas. Difícil? Sim, é difícil, mas é necessário. As informações que as crianças assimilam nas novelas, nos noticiários, elas não têm a maturidade necessária para compreender. Até mesmo nós adultos não compreendemos, né? Então é necessário que essas crianças sejam poupadas desse ambiente. A programação que a gente vê na TV precisa de haver censura. Nós precisamos poupar nossos filhos de verem determinadas coisas. E isso atualmente a gente não vê acontecer mais. Tudo é permitido, tudo é discutido na frente das crianças. Inclusive discussões familiares, conjugais, discussões da relação, crises conjugais, depreciações, infelizmente, as questões financeiras que ocasionam as discussões, os desentendimentos, os atritos. As crianças captam tudo isso. E na cabecinha delas podem surgir diversas fantasias que podem provocar pesadelos, dificuldades para conciliar o sono, acordam no meio da noite em choro intenso, dificuldades para se alimentarem, dificuldade para aprender na escola. E como canalizam essa ansiedade gerada por tudo isso? Através da agressividade. Tem que sair de alguma maneira. E por falta de informação, muitos pais ainda castigam essas crianças. Por que você está castigando seu filho? Porque ele está muito agressivo, ele está batendo na mãe, está mordendo o irmão, está batendo no cachorro. Não é por aí, né? Então, algumas medidas precisam ser tomadas para a gente ajudar essa turminha aí. Então, como que a gente pode fazer? São engajamentos muito necessários. Primeira coisa, evitar discussões sobre problemas, sobre crise dentro de casa, na frente deles, né? Essas conversas o casal tem que ter dentro do quarto, a portas fechadas, em baixo volume de voz. Evitar discutir relação, problemas de conjugais na frente das crianças e, principalmente, nada de agressões verbais na frente delas. Os programas de TV, escolher com mais cuidado, né? Ter horário mais organizado para as atividades durante o dia, horário para dormir, controle do tempo no tablet, no videogame. A partir de uma certa hora da noite, 18 horas mais ou menos, começar a ter um controle maior sobre qual programação vai assistir, o volume da TV, o volume do som, o volume das conversas dentro de casa, para que, com a diminuição dos estímulos auditivos, visuais, esse cérebro infantil começa a baixar o nível de atenção e a criança começa a se acalmar, a serenar o pensamento, esvaziar o pensamento para que o sono venha. Quando a criança está num ambiente muito agitado, aliás, qualquer pessoa, é difícil o sono vir, é difícil a acalmia se aproximar, né? Então, esse ambiente tem que ser preparado de fato. Então, vem primeiro essa questão do comportamento familiar, do ambiente, a questão da alimentação. Não pode ser muito tarde, uma alimentação leve, de fácil digestão. Os líquidos, a partir das 19 horas, não são recomendáveis para que evite da criança precisar ir ao banheiro depois que se deitou. O tom de voz mais suave, a adoção do hábito de uma música suave, tranquila, só orquestrada, de preferência, num baixo volume, para a criança entrar em sintonia, porque nós sabemos que a música tem um efeito relaxante, hipnótico às vezes, de acalmar as ondas mentais, ou se não, as histórias infantis com finais felizes, o carinho,
para que essa criança se acalme e adormeça tranquilamente. Isso feito vários dias seguidos vai ajudando essa criança a se acalmar gradativamente e recuperar novamente a capacidade de dormir com tranquilidade. Adotando esse tipo de comportamento, a criança retorna novamente a ter um funcionamento natural. E, desse modo, os adultos também se ajudam a controlar a própria ansiedade. Nós sabemos que os problemas sempre existirão. É a postura diante deles que faz toda a diferença no controle do surgimento das doenças. Esses sintomas que as crianças apresentam precisam ser tratados porque eles, ao invés disso, eles podem crescer, se agravar e dar origem a padrões de comportamento que vão influenciar na formação da identidade e no agravamento do adoecimento psíquico, na formação de transtornos de humor, transtornos alimentares, a depressão. Então, é muito importante que a família esteja atenta a isso, porque posteriormente, se nada for feito, é muito mais complicado fazer o tratamento. Se a família não tem condições, não tem conhecimento suficiente para cuidar disso, procure ajuda. Existem profissionais especializados para fazer esse aconselhamento, dar essas orientações. Há programas na internet que tem vídeos que orientam. Joga lá na pesquisa como acalmar uma criança, como fazer uma criança se alimentar bem. E é uma questão mesmo de informação, de engajamento, e que ajuda a criança a ganhar mais qualidade de vida junto a toda a família. Todos os problemas só se solucionam à medida do tempo, e com um pouco mais de sabedoria, tudo passa, não é? Então eu espero que esses pontos de vista tenham sido úteis e que vocês consigam, auxiliar esses pequenos a enfrentar as suas dificuldades com mais tranquilidade. Até a próxima, então. Um abraço.